E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Arthur, do canal Exatalizando. Seja muito bem-vindo para mais uma aula de física aqui do nosso canal. Dessa vez vamos falar sobre movimento uniforme, ok? Então, antes da gente começar a aula, eu peço que você já deixe seu like aí no vídeo, que você compartilhe ele, porque isso ajuda muito o Exatalizando a alcançar outras pessoas também que desejam aprender com esse vídeo, certo? Então, vamos lá? Movimento uniforme, quando nós estudamos, né, os movimentos na cinemática, é aquele movimento onde você percebe que, sempre no mesmo intervalo de tempo, o objeto móvel ele vai percorrendo a mesma distância. Tá? Então, como a gente pode ver aqui na ilustração, você tem 4 posições ocupadas por um automóvel em 4 instantes diferentes: às 8, às 10, às 12 e às 14 horas. Quando a gente vai avaliar o deslocamento desse movimento, né? Se, por exemplo, eu pego essa primeira parcela aqui das 2 posições iniciais, tá? Então, tem aqui, ó, e eu quero fazer o deslocamento, o ΔS, eu vou fazer a diferença da posição final e inicial que eu estou avaliando. Ora, se eu fizer esse ΔS, eu vou encontrar 120 quilômetros. A mesma coisa vai acontecer se eu pegar essas 2 posições, a de 10 e de 12 horas. Então, fazendo também o ΔS, posição final e inicial, para onde eu estou avaliando, vai ficar 280 menos 160. Quando eu finalizo isso, eu tenho 120 quilômetros. Assim também eu vou ter na última parcial do movimento. Meu ΔS vai ser 400 menos 280, onde esse valor também é 120. Ora, eu percebi que em cada parcial do meu movimento, ele percorreu a distância de 120 quilômetros. E não é difícil de a gente perceber juntos que o ΔT sempre vai ser 2 horas, que é a diferença do tempo que eu estou na posição final e inicial que eu estou avaliando. Então, às 10 horas, ele está em 160 e às 8 horas ele está em 40, ou seja, o intervalo de tempo de 2 horas. Assim também vai acontecer nessa segunda parcial do movimento, de 10 às 12, e na terceira parcial, onde eu tenho de 12 às 14. Ora, se eu tenho o mesmo deslocamento no mesmo intervalo de tempo, imagina que agora a gente pegasse esses resultados e concluísse isso na velocidade média, né? Nós sabemos que a fórmula da velocidade média ela é a razão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo utilizado para se percorrer essa distância. Em todos os casos que a gente avaliou, nós temos que a distância percorrida é de 120 quilômetros. E isso foi feito no intervalo de 2 horas. Ou seja, a nossa velocidade média ela é igual a 60 quilômetros por hora. Pegando cada parcial desse movimento, a gente imagina, ora, nessa primeira parcial, então é como se meu automóvel tivesse percorrido toda essa distância com a velocidade de 60 quilômetros por hora. E esse pensamento vai se estender para todas as outras parciais. Isso significa que, se eu escolher qualquer instante dentro de todo esse movimento que o automóvel está fazendo, eu vou pegar uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Então, nessa situação, a gente vai ter uma igualdade entre a velocidade média e a velocidade instantânea. Então, a velocidade média, que seria uma velocidade fixa numa suposta trajetória, né, em todo o intervalo, e a velocidade instantânea, que é aquela em cima do tempo, né, que a gente quer, ela vai ser a mesma aqui. E é isso que caracteriza o nosso movimento uniforme. Além de ele ter a velocidade constante, significa que você tem essa igualdade entre velocidade média e velocidade instantânea, onde você pode dizer que em qualquer momento dessa trajetória a velocidade é a mesma, tá bom? Então agora a gente vai ver aqui qual é o resultado mais bacana que nós temos desse tipo de situação. Porque se eu tenho velocidade média e instantânea coincidentes, vamos pegar a fórmula da velocidade média e ver o que é que isso vai dar de resultado para nós, né? Seguindo esse resultado, eu tenho que velocidade. Agora, eu não vou mais fazer Vm e V instantâneo. Eu vou chamar tudo isso daqui apenas de V, de velocidade. Como nós sabemos, isso vai ser ΔS sobre ΔT.
Nessa hora, nós temos aqui uma proporção, né? Então, eu posso fazer um produto cruzado, onde eu vou ter velocidade média que multiplica o intervalo de tempo e o meu ΔS aqui, né? Como aqui nós temos um número inteiro, vai apenas fazer a repetição dele. Então, eu tenho ΔS igual a V vezes ΔT. Eu vou abrir essa expressão do ΔS, porque eu sei que isso é posição final menos a posição inicial. E agora, olha só, esse ΔT, eu vou fazer a troca dele simplesmente por T. Porque como eu tenho a igualdade de velocidade média e velocidade instantânea, significa que esse intervalo de tempo ele vai ser pequeno a ponto de eu considerar aquele instante que eu estou avaliando. Por isso, eu vou substituir esse ΔT aqui simplesmente pela sigla T, para representar o tempo. E agora a gente vai pegar e isolar o S, que é a posição final. Como resultado desse nosso argumento, eu vou colocar aqui abaixo. Então, a gente vai ter S igual. Esse S0 que está negativo, eu vou desfazer essa conta, ele vai para a direita positivo. E aqui eu tenho um produto positivo, né? V vezes T, então mais V vezes T. Essa expressão aqui, ó, que nós escrevemos, nós conseguimos, nós chamamos ela pelo nome de função horária da posição. Então, eu tenho função horária da posição, no caso, para o nosso movimento uniforme. Beleza? Então, essa daqui é a expressão que me garante o quê? Função, na matemática, você sabe que é quando você tem grandezas dependentes uma da outra. Então, eu tenho a posição final dependente do tempo. Ou seja, com essa expressão eu consigo dizer qualquer posição dentro de uma trajetória percorrida por um móvel que está em movimento uniforme. Ok? Assim também como eu consigo dizer qual é o instante que esse móvel vai ocupar, né, em uma certa posição nesse movimento uniforme. Tá? Uma dependente da outra. Então, S, eu posso descobrir S em função de T, assim como eu também posso descobrir T em função de S. E é isso que nós vamos ver agora a partir de alguns exemplos. Vamos lá. Exemplo 1 aqui na tela, moçada. Ali eu coloquei a função horária, né, da posição do MU destacado para a gente poder utilizar. E esse exemplo diz o seguinte: um ônibus ele encontra-se no quilômetro 15 de uma rodovia, a qual percorre com velocidade constante de 90 km por hora. Nós temos dois objetivos aqui. O primeiro é escrever a função horária desse ônibus e o segundo é determinar a sua posição após 3 horas de viagem. Primeiro detalhe dessa questão é que nós vemos que ela diz que a velocidade do ônibus vai ser constante durante toda a trajetória dele na rodovia. Então, se a velocidade é constante, isso garante para nós que esse ônibus está em movimento uniforme. E se ele está em movimento uniforme, nós podemos usar a nossa função horária. Então, vamos começar, né? O item A diz para nós escrevermos a função. Primeiro, a gente vai ver ó, que 15 km, ou quilômetro 15, que é a posição dele na rodovia, representa a sua posição inicial. Então, eu tenho S0 igual a 15 km. E a gente vai ter a velocidade, né? V igual a 90 km por hora. Aqui você percebe que as unidades elas já estão organizadas, tá? Porque você tem a distância em quilômetros e a velocidade está em quilômetros por hora. Então, você não tem problemas aqui de unidades. Agora, é só substituir isso na nossa função horária. S igual. Quem vai ser nosso S0? 15 mais 90T. Pronto. Concluímos aqui o item A, ó, a nossa função horária do caso desse ônibus. A letra B vai sair naturalmente, uma vez que a gente já tem a função horária. A letra B agora é simplesmente utilizar o nosso recurso. Determine sua posição após 3 horas de viagem. Ora, S vai ser igual a 15 mais 90 vezes 3, que o meu tempo agora é igual a 3.
Ou seja, isso aqui vai me dar 15 mais 90 vezes 3, 270. Lembrando sempre que a multiplicação na expressão numérica é feita antes, né? Multiplicações e divisões, na ordem em que elas aparecem. Então, nós temos 270 mais, 200, mais 15, né? 285. Já falar aqui a resposta direta, né? Então, olha só, 285 quilômetros. Vê como não é difícil a gente trabalhar com o movimento uniforme? Então, fechamos nosso primeiro exemplo, vamos para o próximo. Exemplo 2 na tela. A função horária do espaço de um carro em movimento retilíneo uniforme é dada pela seguinte expressão: S igual a 200 mais 5t, onde S é medida em metros e t em segundos. Determine em que instante esse móvel passará pela posição de 325 metros. Então, pessoal, vamos lá. Aqui nós já temos, nesse exemplo, a função horária do carro. Então, ó, S igual a 200 mais 5t. A pergunta é, qual é o instante que ele vai passar pela posição de 325 metros? Lembra lá no início da aula o que é que eu disse para vocês? Que com a função horária a gente consegue determinar a posição em função do tempo, ou eu consigo determinar o tempo em função da posição que eu sei. Então, agora, olha só, eu tenho aqui em mãos a informação de que a posição final vai ser de 325 metros. Porque se eu quero saber o instante que ele vai estar nessa posição, eu vou considerar ela como sendo a posição final dele. Então, eu vou substituir essa informação na nossa função horária. Vem comigo aqui, ó. Vou repetir a expressão S é igual a 200 mais 5t. Esse S vai ser 325, que é a nossa posição final. E aqui eu vou ter 200 mais 5t. O que apareceu para nós resolvermos? Uma equação, onde a incógnita, o nosso valor desconhecido, é o tempo. E eu preciso isolar esse camarada aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 200, vou transferir ele para cá, para a esquerda da igualdade, né? Eu desfaço essa conta. Como ele é um número positivo aqui, eu tenho 200. Desfazendo essa operação, ele vai ficar negativo. Então, eu vou ter 325 menos 200, isso é igual a 5t. Ora, subtraçãozinha fácil aqui de fazer, 325 menos 200, 125, e isso é igual a 5t. Ora, se eu tenho 5t, eu estou dizendo que está 5 vezes o tempo. E para eu resolver esse problema, eu vou desfazer essa multiplicação por 5. Então, eu vou pegar o 125 e vou dividir ele por 5. O resultado disso é o tempo que eu estou buscando. E aqui a gente vai encontrar o quê? Que o nosso tempo é igual a 25 segundos, porque ele está sendo medido, ó, em segundos, ok? Então, fechamos aqui o nosso exemplo 2, e a pergunta era qual é o instante que ele vai ocupar a posição de 325 metros. Esse instante é o instante 25 segundos. Exemplo 3 na tela, pessoal, nós temos o seguinte. A função horária do espaço de um automóvel em movimento retilíneo e uniforme é dado pela seguinte expressão: S igual a 300 menos 2t, onde S é medida em metros e t em segundos. Determine em que instante esse móvel passará pela origem, ou seja, na posição 0. Vamos fazer algumas considerações antes do cálculo? Vamos desenhar aqui a nossa trajetória retilínea, no caso do automóvel, né? E vamos adotar o sentido positivo da trajetória para a direita. Beleza? Quando nós olhamos para a função horária do movimento do automóvel, conseguimos perceber que a posição inicial dele é 300 metros. Então, vamos supor que aqui seja a posição de 300 metros, que é a posição inicial do automóvel, onde ele se encontra, que eu vou avaliar o movimento a partir dessa posição, ok? E o que vai acontecer é que também nós podemos perceber pela função horária é que a velocidade desse automóvel é negativa. Portanto, se a velocidade é negativa, nós temos um movimento que é retrógrado. Esse movimento ele está contra o sentido positivo da trajetória. Então, significa que a velocidade dele está apontada no sentido oposto. Então, nós vamos ter essa situação para o nosso automóvel.
E ele vai se deslocar nesse movimento e vai ter um instante onde ele vai passar pela origem, pelo marco zero da trajetória. E é isso que nós queremos saber. Qual é o instante que ele estará nessa posição? Agora que a gente tem a visualização do que está sendo pedido, nós podemos fazer a parte algébrica, que é fazer o cálculo, ok? Como nós já sabemos a função horária desse automóvel e sabemos que a posição vai ser zero no fim, já vamos substituir. Ó. Vou reescrever aqui a expressão. S é igual a 300 menos 2t. Esse S vai ser zero, então nós vamos ter zero igual a 300 menos 2t. Aqui você pode escolher qual você quer isolar, né? Lembra que a equação você precisa isolar a incógnita, que no nosso caso é t. Então, a minha escolha vai ser eu pegar esse menos 2t e transferir ele para cá, para a esquerda. Né? Eu vou desfazer essa subtração, então ele vai ficar positivo, ó, 2t igual a 300. Ora, se eu tenho 2t igual a 300, isso significa que nós vamos ter que t vai ser igual a 300 dividido por 2. Né? Se o meu tempo está multiplicado por 2, para eu descobrir quem ele é, eu vou desfazer essa multiplicação. Então, multiplicando, vai dividir 300. Isso daqui vai nos dar o quê? 300 dividido para 2. Quanto que é? 150 segundos. Né? Uma vez que está sendo dito ó, que é 100 metros e t é medido em segundos. Portanto, eu tenho 150 segundos. Aqui já finaliza a nossa questão, mas você também pode apresentar esse resultado de outra forma, né? Uma vez que, como eu tenho 150 segundos e você sabe que 60 segundos completa 1 minuto, bastaria você fazer uma divisão simples. Então, você teria aqui 150 dividido por 60. Isso daqui vai te dar 2 no máximo. 60 vezes 2, 120. Então, nós vamos ter um resto de 30, e esse resto são em segundos. Então, nós teremos 2 minutos completos e 30 segundos. A gente também, caso fosse uma questão de múltipla escolha, que ele viesse colocando as opções, poderia também ser apresentado o tempo como 2 minutos e 30 segundos. Ok? Então, aqui a gente finaliza essa nossa aula de movimento uniforme. Eu espero que vocês tenham entendido todos os nossos exemplos. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Um exemplo que você deseja, basta você ir lá na nossa página do Instagram, no Exatalizando, @exatalizando, e mandar um direct lá para mim, para a gente, mandando o seu problema, seu exemplo que você quer ser resolvido, que a gente pode trazer aqui no YouTube, ou então a gente responde lá também pela página do Instagram. Se você ainda não nos segue lá, então, eu lhe convido para conhecer, ali tem alguns resumos e alguns problemas resolvidos. Tá certo? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até esse momento. Não esqueça de deixar seu like e de compartilhar com seus outros amigos e para quem deseja também aprender física. Tá bom? Vem com a gente, vem com o Exatalizando. Até a próxima. Um abraço a todos e tchau!